Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coffee and Resistance Literature. Meu nome é Valbert e o meu livro é de Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro de ficção e literatura nigeriana em língua inglesa. E o nome do livro é Hibisco Roxo. A história é relatada pela protagonista e narradora Kimberly, que mostra como a religiosidade extrema de seu pai, Eugene, famoso na indústria nigeriana, inferniza e destrói literalmente a vida de toda a sua família. O livro ganha novas perspectivas com a chegada de sua tia, Ifeoma, professora universitária e irmã de seu pai, mas muito diferente dele, pois ela mantém suas raízes na cultura nigeriana e não trata seus filhos com violência. Por se tratar de uma história de ficção ambientada em uma Nigéria republicana, mas com marcas sucessivas de golpes militares, os personagens vivenciam intensos conflitos entre a religião tradicional africana e o catolicismo imposto por colonizadores. Considerando-se pertinente apresentar algumas ponderações a respeito do processo de colonização imposto na Nigéria, Hibisco Roxo permite ao leitor conhecer a situação política vivenciada na Nigéria. A narração autodigética de Kimberly permite entrar em contato com uma violência doméstica em seus episódios mais duros, até o desfecho que surpreende e marca a ruptura daquela família, com situação de abuso de poder praticado pelo seu pai. Mas diante desse meio, onde sua família vive, também há harmonia por conta de sua tia Ifeoma. Apesar de alguns momentos faltar o essencial para se ter uma vida digna, sob o ponto de vista material. Havia algo mais precioso que a liberdade de pensamentos, discussões, de ideias, e esses elementos estão bem presentes no livro. Eu sou o Iris. O livro escolhido para abordarmos nesse episódio é o Hibisco Roxo. Foi lançado no Brasil, com a tradução Júlia Romeu, São Paulo, da Companhia das Letras, ano 2011. E mais uma vez, bem-vindo a mais um episódio. Na narrativa, Eugene exercia uma forte pressão sobre a mulher e os 2 filhos. Com regras controlava os horários e os vestimentas e exigia que sempre ocupasse a primeira posição em tudo, principalmente na escola. Caso o êxito não fosse alcançado nas atividades, sofriam castigos físicos e tortura. A ameaça de não atender às exigências de seu pai já era suficiente para que se a torturava psicologicamente, intensificando os sentimentos de ansiedade, angústia, culpa na esfera doméstica e, paradoxalmente, o desejo da aprovação. Junto a isso, a carência afetivas conjugam na esfera doméstica os equívocos à violência gerada na relação colonial. A colonização não é só do território, da economia, mas do corpo e da mente, levando a consequências indeléveis. Os personagens Cambile e Jajá, seu irmão, não tinham espaço para a construção de suas próprias experiências. Suas vidas se resumiam a perseguir até adoecer os objetivos traçados pelo pai, cujo apelido carinhoso Papá, que nos remete a várias outras contextualidades. O papá líder da igreja, a personagem que congrega com zelo, a liderança religiosa e o cultivo do terror, infligido sofrimento físico e emocional aos seus familiares. Sofrimento este que lhe educaram na fé e na cultura britânica, reprimindo todas as marcas de sua cultura nativa. Diante disso, no texto podemos ler o quão cruel eram as punições que o pai de Cambile fazia com ela e sua família. É importante destacar que para Eugênia a língua inglesa, o idioma do colonizador, era o que tinha valor.
Ele não gostava de falar em Iquibo, o dialeto local, embora às vezes o fizera quando na intimidade com algumas outras pessoas da família, mas em público não a fazia e também proibia os filhos. Precisamos ser civilizados em público, eles nos dizia, precisamos falar inglês. Beatrice é uma vítima das agressões do marido e de uma culpa a ela imposta pela sociedade. Beatrice sofre por muitas pessoas, por si mesmo, ao receber os golpes em sua carne e ao tentar esconder as marcas e os sonhos dos filhos. Sofre por todos os filhos perdidos dos múltiplos abortos provocados pela mão de Eugênia, com severas agressões físicas, e sofre pelos 2 filhos que também enfrentavam diariamente a violência aplicada pelo pai. Seu sofrimento é silencioso. Seu rosto marrom, que seria perfeito se não fosse pela cicatriz recente em sua testa, não demonstrou emoção. Na última gravidez e o consequente aborto de Beatrice são acompanhados de outra maneira por Cambile e Jajá, agora adolescentes e mais conscientes do que vinha acontecendo em sua casa. É neste contexto que ocorre o seguinte diálogo. Jajá fechou os olhos por um instante e abriu-os novamente. Nós vamos cuidar do menino, vamos protegê-lo. Eu sabia que Jajá estava falando em proteger o bebê do papá, mas não fiz nenhum comentário. Ouvi o pai agredindo a mãe, sofrer toda a pressão para ser o número 1, ver o irmão tentar sair daquele ciclo e buscar se impor contra o pai em alguns momentos, as agressões físicas sofridas por todos eles, a pressão psicológica, o não ser marcam em definitivo a vida da personagem e impõem a ela, além de tudo mais, o silêncio. Se imaginasse aquilo sem parar, talvez virasse verdade. Eu me sentei, fechei os olhos e comecei a contar. Contar fazia o tempo passar um pouco mais rápido, fazia com que não fosse tão ruim. Às vezes acabava antes de chegar ao número 20. Eu já estava no 19 quando o som parou. Ouvi a porta se abrindo, os passos de papá na escada pareceram mais pesados, mais desajeitados do que o normal. Na percepção de Cambile. Eu me perguntei quanto o papá faria um horário para o bebê, meu novo irmão, se ele faria assim que o bebê nascesse ou esperaria até ele ter uns 2 ou 3 anos. Papá gostava de ordem, isso ficava patente nos próprios horários, na forma meticulosa como ele desenhava as linhas em tinta negra, cortada horizontalmente a cada dia, separando a hora de estudar da hora da sexta, a hora da sexta, a hora de ficar com a família, a de ficar com a família da hora das refeições, a das refeições da hora de rezar e de rezar a da hora de dormir. Papá revisava nossos horários com frequência. Na época das aulas, tínhamos mais tempo para estudar e menos para a sexta. Mesmo no fim de semana, quando estávamos de férias, tínhamos um pouco mais de tempo para ficar com a família, um pouco mais de tempo para ler jornais, jogar xadrez ou banco imobiliário e ouvir rádio. Retomando a digressão sobre a violência praticada por papá sobre a família, seus filhos, além da pressão por desempenho e de uma rotina tomada pelas normas, vivenciavam todos os dias a violência física perpetrada contra a mãe deles. Beatrice sofrera vários abortos em virtude das agressões do marido, e ainda se culpava por isso, pois outras mulheres poderiam dar mais filhos a Eugênia. No entanto, ele escolhera permanecer apenas com ela e não contrair novo matrimônio. Eu não me perguntei, nem tentei me perguntar o que mamãe fizera para precisar ser perdoada. O personagem Eugênio, pai de Cambile, chefe da família e por ela chamado de papá, ao longo da narrativa veicula as relações do nigeriano com a religião trazidas pelo colonizador. Sendo um homem bem-sucedido economicamente, atuava com lucros significativos na indústria alimentícia.
Eugênio fazia altas doações à igreja, buscava ter uma relação bastante próxima com os padres, especialmente se eles fossem brancos e britânicos, como o padre Benedict. E ao se dirigir às autoridades religiosas, o próprio Eugênio carregava num sotaque britânico, o que não passou despercebido ao olhar de Cambile. Papá mudou de sotaque quando respondeu, adotando uma pronúncia britânica, como fazia quando falava com o padre Benedict. Ele se mostrou gracioso e ansioso por agradar, como sempre era com os religiosos, principalmente os religiosos brancos. Eugênia representa a figura do homem, chefe de família, religioso ao extremo, amigo de todos, mas que, a família, reserva um tratamento desumano e degradante, o que se reflete no comportamento extremamente introvertido de Cambile, na ausência de sorrisos, na ausência de sentido, e se resume na fala de Amaca, que ao se encontrar com os primos, segreda com a mãe. Tem alguma coisa errada com eles. Tia Ifioma ficou em silêncio enquanto usava uma concha para colocar a pasta grossa de tioba dentro da panela de sopa. Então me olhou e disse que Papa Noquio não era um pagão, mas um tradicionalista, que às vezes o que era diferente era tão bom quanto era familiar. O que, quando Papa Noquio fazia seu Itsuno de manhã, sua declaração de inocência era a mesma coisa do que quando rezávamos o rosário. Ela disse mais algumas coisas, mas não escutei, pois ouvi Amaka rindo na sala com Papa Noquio e me perguntei do que eles estariam rindo e se por acaso iam parar se eu chegasse. Ardis, 2011, página 177. Vale também destacar que a figura de Papa Noquio, seus hábitos diferentes, suas histórias, representavam algo desestabilizador para Cambile e o irmão, orientados pelo pai a nunca privar um espaço com um pagão. Neste caso, o avô. A curta experiência com o avô, em seus dias derradeiros, foi de uma estética profunda e inquietante aos 2 netos, filho de Eugênie. Ele não ainda sorriu, quando me virei silenciosamente e voltei para o quarto. Eu nunca sorri depois de rezar o rosário em casa. Nenhum de nós sorria. Edith, 2011, página 180. O contato mais próximo com a tia viúva e seus filhos é um divisor na vida de Camille. O convívio com a prima, Amaka, no início, é bastante difícil. A prima tem dificuldades em conviver com que eles são tão presos, com planos rígidos, que não se soltam em nenhum momento. E na casa de Fioma, especificamente no convívio com o padre Amide, que Cambile descobre o riso. Eu ri, o som foi esquisito, como se eu tivesse ouvindo a risada de um estranho numa gravação. Acho que nunca tinha ouvido rir antes. Ardis, 2011, página 191. Uma forte agressão a Cambile é a responsável por uma mudança na vida da narradora do personagem, por não ter atingido o primeiro lugar da turma e ter guardado consigo uma aquarela com a figura do seu avô falecido. A menina é espancada e precisa passar muitos dias no hospital. Quando sai do hospital, vai à casa da tia Ifioma. Ela e o irmão já haviam estado nas primeiras ameaças de Stanbad, e agora ela vai para se recuperar, passar mais tempo, se descobrir se ela mesma após um movimento tão traumático em sua vida. Foi como no dia em que Papa derramou água quente em meus pés, só que agora era meu corpo todo que queimava. Mas pensar em qualquer movimento era doloroso demais. Meu corpo está pegando fogo, eu disse. Costela quebrada. A recuperação corria bem, hemorragia interna. Minha filha preciosa. Nada vai acontecer com você, minha filha preciosa. Ardis, 2011, página 224. Obiora, o filho mais velho de Fioma, é o único a apoiar irrestritamente a mudança.
recente das más condições de trabalho e remuneração na Nigéria, e acredita que novas possibilidades se abrirão para eles na América. Naquele instante, percebi que era isso que Tia Fioma fazia com meus primos, obrigando-os a ir cada vez mais alto, graças à forma como falava com eles, graças ao que esperava deles. Ela fazia isso o tempo todo, acreditando que eles iam conseguir saltar. E eles saltavam, comigo e com Jaja. Era diferente. Já não saltamos por acreditar que podíamos salvarmos, porque tínhamos pânico de não conseguir. Adis, 2011, página 238. E ao lado disso, os planos de fuga daquela realidade conturbada, por mais que amassassem a Nigéria e suas vidas naquele país, os membros da família e da tia Fioma começaram a planejar uma mudança para os Estados Unidos, que muito assustara as primas Kimberly e Amaka. Amaka porque amava a Nigéria e sua vida de jeito que era, e Kimberly porque estava encantada com esta nova vida ao lado dessa parte da família que até então havia estado oculta para ela. A ida para os Estados Unidos, caso ocorresse, os afastaria sem planos de reencontro. Como assim ir embora? Por que precisamos fugir do nosso próprio país? Por que não precisamos consertá-lo? Perguntou Amaka. Adis, 2011, página 244. Análise das personagens. Saber sobre o desfecho da narrativa é só ler a obra completa do livro Hibisco Roxo.